Na África, a pele negra e dourada dos gatos pintados por vários séculos vestiu chefes de tribos e guerreiros importantes. Eles acreditavam que usando pele de chitas e leopardos, eles passariam a ter algumas das qualidades desses predadores majestosos: sua força e esperteza, graça e beleza. A tradição cuidadosamente regulava o uso e a propriedade dessas peles, de maneira que o número de gados mortos era relativamente pequeno. Mais tarde, na década de 20, peles de gatos pintados eram fascinantes, e nos 30 anos seguintes, dezenas de milhares desses gatos foram mortos em nome da moda. Finalmente, depois de longas campanhas de vários grupos, o comércio dessas peles está proibido. Mas a saída ilegal ainda existe. Os gatos pintados ainda estão perdendo terreno para os caçadores ilegais e para o aumento da população humana. Tanto chitas como leopardos são raros fora dos parques nacionais. Um lugar onde esses dois carnívoros bonitos e muito diferentes podem ser vistos é aqui, no Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia. O Serengeti, com seus 14 milhões de quilômetros quadrados de planícies, florestas, montanhas e vales, proporciona uma grande variedade de habitats e é o lar de bilhões de animais que constituem ricas presas para predadores como o leopardo. À primeira vista, o leopardo e o chita parecem muito semelhantes, mas eles são muito diferentes em sua constituição, comportamento e na maneira como caçam. Das 6 espécies de gatos selvagens no Serengeti, o maior e mais conhecido é o leão. Afirma-se que todos os gatos africanos têm evoluído de um ancestral comum que quase com certeza era pequeno, pintado e morava nas florestas. Como as florestas foram diminuindo, os animais começaram a viver nas savanas abertas. Alguns deles perderam a camuflagem típica dos moradores das florestas, mas não inteiramente. Os leões são da cor da grama seca, mas seus abdômenes e flancos, e especialmente os filhotes, são claramente marcados com um padrão de rosetas como as pintas do leopardo, uma reminiscência de suas origens no mais remoto passado. O menor e menos conhecido dos gatos de Serengeti é o gato do mato africano. Ele tem o tamanho e a coloração de um gato doméstico tigrado. Caça os ratos e os lagartos que vivem nas planícies abertas e, assim como o leão, tem vestígios de pintas nos flancos. Outro gato da cor do leão aqui em Serengeti é o caracal, ou lince. Esta criatura solitária de menos de 13 quilos, com suas expressivas orelhas ornadas com tufos de pelos, também é pintada na parte de baixo. Talvez isto seja apenas para camuflar a grande barriga branca, mas é quase certo que o lince também já foi pintado e teve que adaptar sua cor para viver em um habitat mais aberto. Depois temos os gatos pintados. O serval é do mesmo tamanho do lince, com mais ou menos 10 quilos, tem as pernas mais longas e é menos musculoso. Caça roedores e pássaros. O mais notável no serval são suas enormes orelhas. Elas giram e pesquisam como um radar e podem localizar um rato a 6 metros de distância.
dois grandes gatos pintados da África são predadores eficientes, mas têm pouco em comum. O leopardo, pesando em torno de 75 quilos, é bem musculoso, um gato vadio que prefere caminhar nas sombras. O chita, em torno de 45 quilos, é delgado, quase frágil, e uma criatura que ronda nas planícies iluminadas pelo sol. O chita tem uma cauda longa com a parte final pesada, o que ajuda a estabilizar o animal durante suas corridas em alta velocidade. Tem pintas pequenas e de tamanho uniforme, uma cabeça muito pequena com mandíbulas que parecem grampos para apertar, bigodes curtos, e suas pernas longas e delgadas terminam em unhas grossas, que não se retraem como nos gatos comuns. Na parte de dentro da pata encontra-se uma unha rudimentar afiada, que é usada como um gancho. Suas pernas muito longas e sua coluna muito flexível o capacita a correr algumas centenas de metros numa velocidade maior do que 110 km por hora. Sua cauda como leme ajuda a compensar as curvas. Ao se aproximar de sua presa, o chita a derruba com aquela unha em forma de gancho. Depois, evitando os cascos afiados, fecha as mandíbulas sobre a garganta do animal, selando seu destino. As mandíbulas do chita não são muito fortes, não quebram o pescoço do animal. Na verdade, nem ao menos rasgam a pele. Mas a gazela exausta precisa desesperadamente de oxigênio. O chita impede que ela respire, e então ela rapidamente morre. Mesmo sendo o quadrúpede mais rápido, a variedade de animais que o chita pode matar é muito limitada. As girafas, obviamente, são muito grandes. Pássaros requerem tanta energia para caçar quanto uma presa grande e fornecem tão pouca comida que não valem o esforço. Geralmente pegam impalas, mas eles são um pouco pesados e gostam de ficar escondidos. Os dik-dik são presas pequenas e difíceis de serem apanhadas porque se desviam-se e escondem entre as moitas de espinhos. Os babuínos vivem em grupos e são perigosos. Alguns chitas aprendem a caçar facoqueiros, mas os riscos são grandes. Os facoqueiros podem causar ferimentos sérios com seus dentes longos e afiados. As procávias sempre descem das árvores e poderiam ser pegas, assim como os macacos do Sudão, mas o chita os ignora, assim como há criaturas menores como ratos ou cobras. Pesos pesados como o elande de 500 quilos e até os grandes búfalos estão fora dos limites para o chita. O leopardo, que pesa pouco mais que o chita, caça todos esses animais, desde ratos e pequenos pássaros até filhotes de búfalo e girafa. O chita não é só exigente quanto ao tipo de comida que come, mas também quanto à maneira que consegue esta comida. Enquanto o leopardo pode até limpar uma carcaça fedorenta, o chita nunca toca em carne já morta, apenas se alimenta daquilo que ele mesmo caçar. Esta gazela foi morta há meia hora. Mesmo assim, ele não se aproxima. O chita de Serengeti se especializou em caçar quase que exclusivamente uma espécie, a gazela de Thompson, ou simplesmente Tommy. E a distribuição dessas gazelas é fator decisivo para a escolha do lugar onde viverá o chita. Nos meses de chuva de novembro a maio, as gazelas saem das florestas e vão para as planícies abertas, e o chita fêmea as acompanha. Aqui elas fazem suas casas, num raio de mais de 750 mil quilômetros quadrados, que contém tudo o que elas precisam para criar seus filhotes: abrigo, sombra e montes de gazelas.
Sob estas condições ideais, a maioria das fêmeas irá conceber. Uma fêmea pode ter mais de 6 filhotes que têm uma capa de pelos acinzentados durante os primeiros 4 meses de vida. A mortalidade é alta. 90% dos filhotes morrerá antes dos 3 meses, vítimas de leões, hienas, incêndios ou caçadores. Mas como as ninhadas são grandes e quando as condições são boas, um bom número de filhotes alcança a maturidade. Aos 18 meses de idade, os filhotes que sobreviveram abandonam a mãe para terem uma vida independente. As fêmeas vão embora sozinhas, mas os machos permanecem juntos. Desses filhotes que já estão quase partindo para a independência, 3 são machos. Eles ficarão presos numa união que continuará por toda a vida. Para conseguir as fêmeas, os machos devem marcar e se apossar de um território. Um grupo de machos é muito mais bem-sucedido do que um único animal. Em média, 2 machos manterão um território por quase 8 meses. Por outro lado, 3 machos podem mantê-lo por 2 anos. Pertencer a um grupo significa dividir as fêmeas, mas em compensação, pertencendo a um grupo, se tem um território melhor e por isso acesso a um número maior de fêmeas, o que faz com que as chances de acasalamento para cada indivíduo aumentem bastante. Os machos solitários, que representam quase que 40% da população de chitas machos, raramente são capazes de manter um território. Geralmente estão em péssimas condições e levam uma vida de desespero, abaixando-se para evitar os grandes predadores, em especial outros chitas machos que andam em grupos, como estes 2, patrulhando suas fronteiras. O macho solitário se deita submisso, mas isso não o salva. Seriamente ferido nas pernas e no estômago, este chita morreu 48 horas mais tarde. O preço pago por ser solitário. Por outro lado, o leopardo é um solitário nato. A não ser quando estão em pares acasalando ou mães com seus filhotes, o leopardo está sempre sozinho. Sua camuflagem, originalmente desenvolvida para viver nas florestas, ainda é útil em outros habitats, porque o leopardo está sempre à procura de sombra. Suas pintas se apresentam num padrão ornamental. O chita tem sólidas pintas simples. O leopardo também, na parte de baixo das pernas e na cabeça. Mas no corpo estas pintas misturam-se em manchas que vão do marrom ao amarelo. Essas rosetas imitam perfeitamente os pontos de luz no meio da sombra, onde o leopardo passa a maior parte de sua vida. Ao contrário do chita, as garras do leopardo são retráteis e são como pontas de agulhas. Também ao contrário do chita, é constituído de uma sólida musculatura, com pescoço e cabeça poderosos e os longos bigodes de um caçador noturno. Caça uma variedade de presas muito maior que a do chita, podendo assim ocupar uma maior variedade de habitats, do deserto a florestas tropicais, desde montanhas até pântanos na costa. No Serengeti, o leopardo faz pouco uso das planícies abertas e é encontrado principalmente nas florestas e nas montanhas rochosas. Como é um predador muito eficiente, ele tem vários períodos ociosos, em que passa em lugares altos de onde pode observar o lugar à sua volta. Capaz de se alimentar de quase tudo e de se esconder quase em todos os lugares, o leopardo pode ser encontrado até mesmo às margens de muitas das maiores cidades da Índia.
Nos subúrbios arborizados de Nairobi, os leopardos são bem ativos. A despeito das cercas com cadeados, cães de guarda, holofotes e vigias, os leopardos movem-se como fantasmas pela noite, bebendo água em piscinas e procurando comida nas latas de lixo. Um cão que durma do lado de fora da casa também é uma caça. Num ambiente mais normal, à beira de uma planície do Serengeti, um leopardo aproxima-se de um bando de gazelas Thompson. O mosaico de grama alta e pequenos arbustos oferece a condição perfeita para a técnica do leopardo, que consiste em chegar o mais perto possível e depois fazer um ataque curto e rápido. Ao contrário do chita quando ataca, o leopardo mantém a cabeça baixa, ficando escondido e se movendo para a frente. Sempre o oportunista e sempre sozinho. O ataque é explosivo e a morte é feita com uma profunda e poderosa mordida que esmaga o crânio. O chita não tem a força muscular do leopardo e não gosta de se sentir ameaçado e correr o risco de se ferir. Dois chitas caçando juntos podem pegar uma presa que, sozinhos, eles não poderiam se atrever a atacar. Até mesmo uma família de facoqueiros, vigiada por adultos equipados com enormes dentes afiados, podem ser apanhados por um grupo de 3 machos. Gritando, 2 chitas distraem e confundem os adultos que, na tentativa desesperada para salvar seus filhotes, permitem que o terceiro macho pegue um dos filhotes desprotegidos. Os gatos espalham confusão na grama alta.
Os chitas marcam seus territórios constantemente, deixando fezes e urina em pontos proeminentes, geralmente árvores e pedras. O leopardo faz o mesmo e tem grande prazer em rolar sobre o cheiro de outros leopardos. Curiosamente, os leopardos que vivem perto das cidades são atraídos pelo cheiro que parece urina de gato e que vem das margaridas, e apresentam o mesmo comportamento. O leopardo macho anda sozinho, mas para os chitas, como já vimos, andar em grupos faz dos machos caçadores mais inflexíveis e capazes de manter melhores territórios. Quanto maior o número de indivíduos do grupo, melhor e maior será seu território. As fêmeas, que devem providenciar bastante comida para seus filhotes, assim como sombra e abrigo, percorrem grandes áreas. Os machos tentam demarcar um território onde várias fêmeas vivem, tendo desta maneira acesso a um maior número de fêmeas para acasalar. Estes machos sentiram o cheiro de uma fêmea entrando no cio, e a caça começa. A fêmea está nervosa, não preparada para a atenção dos machos. Ela tenta se esconder. Mais uma vez, o fato de formarem um grupo dá vantagem aos machos. É mais fácil para 2 ou 3 deles fazer um revezamento e seguir a fêmea até que ela entre no cio. Nos próximos dias, os machos a perseguirão dia e noite, rosnando e golpeando-a com as suas patas. Para ela, o namoro parece ser um acontecimento brutal, mas na verdade este comportamento é importante para estimular sua ovulação. As fêmeas em cativeiro que não têm este tratamento bruto são mais difíceis de conceber. Finalmente ela está pronta. Provavelmente todos eles irão se acasalar com ela, mas mesmo se apenas um conseguir, geneticamente já terá sido um sucesso. Isso porque 80% desses grupos de machos é composto por irmãos com os mesmos genes. Qualquer que seja o macho que fertilize a fêmea, estará garantindo a mesma linhagem na próxima geração. Comparado ao chita, o leopardo se aproxima com cuidado. É quase um cavalheiro. Quando detecta uma fêmea entrando no cio, o macho urra para fazer contato. Ela ainda não está receptiva e faz com que ele saiba. Sem poder enfrentar esses dentes e os espinhos onde ela firmemente se encostou, nada mais resta ao macho além de esperar. Esta paciência será recompensada. Dentro de alguns dias, ela consentirá no acasalamento. O leopardo tem menos filhote do que o chita, geralmente 2 ou 3. Eles nascem cegos e indefesos. E quando pequenos são mantidos bem escondidos entre as rochas ou em áreas bem arborizadas, somente saindo para brincar um pouco quando sua mãe está presente para protegê-los. Filhotes pequenos são vulneráveis ao ataque de hienas ou leões que sempre os matam. Os filhotes do leopardo têm mais chance do que os do chita, porque mesmo quando são bem jovens, são exímios escaladores.
A fêmea está impaciente e os filhotes pressentem. Ela vai sair para caçar e vai deixar os filhotes. Quando ela se afasta deles de modo decisivo, eles entendem que não podem segui-la e voltam para a segurança da enorme árvore. Aqui, fora do alcance de seus inimigos, os filhotes estarão seguros até que a fêmea volte. Os filhotes do chita correm um risco muito maior. Eles nunca serão capazes de escalar para ficar em segurança. E como vivem em lugares abertos, os esconderijos disponíveis são mais óbvios. É como ser procurado por predadores. O chita esconde seus filhotes em moitas densas e é cuidadosa em se certificar que não está sendo vista ou seguida quando vai visitá-los. A mãe passa a noite com os filhotes e faz rápidas visitas durante o dia para alimentá-los, esperando não chamar atenção para o esconderijo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ela foi vista por uma dupla de leões. Se ela simplesmente passasse, provavelmente os leões fariam o mesmo. Sua inquietação e nervosismo causam interesse aos leões. Ele não se preocupa em pegar o chita, mas seu nervosismo aumenta a curiosidade dele. Ele parece saber a razão da agitação desta fêmea. E quando ela vai embora, os leões começam uma busca intensa entre as rochas e moitas. O chita tem péssima visão noturna, então decide não voltar para junto dos filhotes durante a noite, para o caso dos leões ainda estarem por perto. Depois de uma noite agitada, ela volta ao amanhecer. Os leões mataram 3 de seus filhotes. O quarto está desaparecido. Provavelmente foi devorado. A fêmea parece não entender o que aconteceu e por algum tempo carrega um dos pequenos corpos. Finalmente, o fato de sua morte parece ser absorvido e ela o larga. Durante toda a manhã, mais como expressão de sua dor do que esperança de encontrar um sobrevivente, ela anda pelas rochas chamando desesperadamente. Como que por milagre, o quarto filhote está vivo e contra todas as adversidades, sua mãe o encontrou. Mas o filhote ainda é pequeno e tem um longo caminho a percorrer. Os chitas conseguem escalar e os filhotes fazem isso muito em suas brincadeiras. Esta nunca seria uma maneira de se salvar, como é para o leopardo. Os chitas não podem se refugiar nas árvores por causa de suas unhas grossas e suas pernas delgadas.
O leopardo, com suas unhas afiadas e sua constituição muscular compacta, é um escalador nato e está perfeitamente à vontade nos galhos de árvore. Esta habilidade de escalar é significante para a segurança do leopardo, e a camuflagem também é muito importante para sua suprema eficiência como predador. Grande parte da dieta do leopardo se constitui de roedores, pássaros e outras criaturas pequenas. Mas ele é capaz de matar presas muito maiores, até mesmo um filhote de girafa. Um único leopardo ficou conhecido por matar um eland macho adulto com mais de 500 quilos. E até mesmo um gorila macho adulto foi morto por um leopardo que tinha 1/4 do peso do gorila. Sob todos os aspectos, provavelmente eles são os matadores mais capacitados de toda a África. Para um animal que vive sozinho, a habilidade de matar presas grandes só é vantagem se ele puder escondê-la. Este leopardo pode comer esta gazela inteira em 5 ou 6 dias, mas o mais comum é que ele a perca antes disso, seja para leões ou para um bando de hienas. Alguma coisa deve ser feita para que isso não aconteça. A solução é uma formidável combinação da grande força muscular com a capacidade de escalar do leopardo. Um leopardo pode facilmente carregar uma presa que tenha seu próprio peso ou até mais por entre os galhos, onde ficará salvo de outros predadores e comedores de carniça. O leopardo agora pode comer com calma até acabar com a carcaça inteira. Ele não é apenas um comilão eficiente, também é exigente. Ele é o único predador que tira os pelos de sua presa antes de comê-la. O chita não consegue consumir uma gazela inteira de uma vez, nem consegue levá-la para o alto de uma árvore. A estratégia do chita é inversa à do leopardo. Se houver um esconderijo por perto, então ela levará a gazela para lá, mas não tentará de maneira alguma pendurar a sua presa. Neste caso, a mãe deixará que os filhotes se alimentem primeiro. Mas a tática básica do chita é comer o máximo que puder, o mais rápido que puder, se concentrando na grande massa muscular, nos órgãos internos e no sangue. Entre lutas para se alimentar, o chita procura por toda a área por qualquer criatura que possa roubar a sua caça. Abutres são um grande problema para o chita. Uma coluna de abutres sobrevoando a presa atrairá leões e hienas que a roubarão. Assim, os abutres normalmente são um sinal de que a refeição do chita está começando a acabar. O chita perde a paciência. Um chacal já foi atraído. Provavelmente as hienas estão a caminho. É hora de ir embora.
Como o chita é muito fácil de se espantar e não pode estocar comida, ele tem que caçar no mínimo 2 vezes mais do que seu primo leopardo. O chita é um caçador competente, mas é incapaz de defender a sua caça. Vulnerável e relativamente frágil, o chita não se arrisca a lutar por suas caças. Uma mordida na perna ou na pata poderia destruir a sua habilidade de caçador, o que significa morte por fome. Até mesmo para este grupo de 5 indivíduos, defender sua caça simplesmente não compensa os riscos. É muito mais fácil e muito mais seguro sair e pegar uma outra presa do que enfrentar os terríveis dentes dos babuínos machos. Os babuínos gostam muito de carne e caçam e matam gazelas recém-nascidas quando têm oportunidade. Eles representam mais do que uma luta para o chita e mostram seus grandes caninos numa mistura de terror e agressão. Estes babuínos fazem a mesma demonstração para um leopardo, mas há uma diferença básica na atitude desses dois gatos. Com vantagem de 5-2 a seu favor, os chitas vão embora. Este leopardo fêmea, com uma desvantagem de 40-1, continua atacando. Ela é forçada a voltar, mas ela atingiu seu objetivo. Os babuínos foram embora e seus filhotes, escondidos entre as rochas, mais uma vez estão a salvo. Com a mãe vigiando do alto, os filhotes podem explorar. Uma forte tempestade desenterrou uma tartaruga que esteve enterrada por muitos meses, evitando a estação seca. A tartaruga está faminta, mas terá que esperar mais um pouco. Ela foi interrompida quando procurava sua primeira refeição, e isso é mais do que ela precisava neste momento. Mas ela não está realmente ameaçada. Ela cheira tão mal que o leopardo não a comerá, nem ao menos brincará com ela por muito tempo. Brincar é essencial para um predador em crescimento. Faz com que eles pratiquem como ficar à espreita e pegar a presa, e aperfeiçoar as habilidades que serão necessárias para a sua vida adulta. Para ajudar o desenvolvimento de seus filhotes, a mãe sempre arruma alguma coisa para eles caçarem. Esta mãe encontrou um filhote de gazela de Thompson. A mãe gazela observa desamparada. A mamãe leopardo está encantada com a gazelinha. Mantém as unhas recolhidas para evitar machucá-la. Mas ela tem um problema. Seus filhotes estão a alguma distância. E antes que ela possa decidir como levar a gazelinha sem machucá-la, um outro jogador entra no jogo. Um leão, vendo a atividade, começa a se interessar. A grama alta esconde a gazelinha, mas o comportamento do leopardo é estranho. Quem sabe não é uma refeição fácil para se fazer.
O leopardo se dirige para as árvores. A gazelinha se mexe, mas não está machucada. E o leão ainda não entendeu o que está acontecendo. O fornecimento de animais vivos com os quais os jovens podem praticar suas habilidades para a caça é essencial para o desenvolvimento de um predador. Então não é de se espantar que o cheetah faça a mesma coisa para seus filhotes. Assim como o leopardo, o cheetah também viu o filhote de gazela à distância enquanto se abaixava para se esconder e voltou para perto dela. E mais uma vez a gazelinha, muito jovem para reconhecer um predador, está desconcertada. Mas junto com o cheetah estão seus filhotes. No momento em que a gazelinha corre, eles reagem. O instinto lhes diz exatamente o que fazer, mas eles têm que praticar para fazer direito. A rasteira. E mais uma morte causada pelo cheetah. O corpo se mantém longe do alcance dos cascos e o grampo fatal na garganta. Às vezes, eles têm permissão de olhar e aprender como sua mãe pega a refeição do dia. Mas normalmente, quando caçam sozinhos, sua inexperiência espanta a caça. Nos 18 meses que eles têm antes de se tornarem independentes, eles têm muita coisa para aprender. Que leões, leopardos, hienas e pessoas devem ser evitados. Onde encontrar água, que algumas coisas não são comestíveis e que outras são incríveis. Que chacais são excelentes para ajudar a desenvolver os músculos. E que alguns animais, quando se tenta dar a rasteira à distância, são muito grandes para serem apanhados. A vida é muito difícil para os jovens cheetahs no início de sua vida independente, mesmo para um grupo de muitos machos. Sem um bom território, eles podem passar fome no meio de tanta abundância. Para sobreviver, devem pegar toda e qualquer oportunidade, até mesmo em áreas onde eles não têm muita experiência e onde ficam receosos e confusos com o que está acontecendo. Duas gazelas de Grant estão presas numa batalha, esquecidas de tudo à sua volta. Um jovem cheetah corre, mas diminui a velocidade, olhando com apreensão. Ele não consegue entender por que as gazelas não fugiram correndo. Nada em seu treinamento o preparou para isso. Como ele pode derrubar um animal que não está correndo? Agora sim, aí vão elas. Assim que as gazelas começam a correr, o instinto predatório do cheetah e seu treinamento entram em ação. A gazela é muito pesada para ser derrubada, tem 2 vezes o peso de cada um dos cheetahs, e seus chifres são armas mortais. Mas os jovens estão desesperadamente famintos, e em sua inexperiência correm riscos desesperados.
De volta às sombras, um jovem leopardo experimenta marcar um novo território para si. Com seu jeito sorrateiro e discreto, ele também teve que enfrentar dificuldades como o chita. Além das etapas do crescimento que são comuns a todos os predadores, o leopardo e o chita têm poucas semelhanças. O sociável chita é radiante e aberto como as planícies onde vive. O leopardo é uma criatura solitária da escuridão e do mistério. Com diferentes sistemas sociais, comportamento, técnicas de caça e estilos de vida, o leopardo e o chita não têm quase nada em comum, exceto a sua beleza malhada. Por muito tempo, estes magníficos gatos e seus primos listrados e pintados de outros continentes têm sido trucidados simplesmente porque são tão lindos. No passado, o guerreiro que usasse uma pele de gato pintado achava que poderia assumir a força e a esperteza do animal. E a mulher que usasse uma pele pintada esperava adquirir um pouco da graça e do esplendor do gato. Hoje esses mitos se dissiparam no passado, já que as pessoas entenderam que nada pode se comparar com a grande força e beleza dos chitas e leopardos. Há mais de 100 anos, Gerard Manley Hopkins escreveu um famoso poema, Pai do Pilgrim, que homenageava todos os seres pintados e manchados. Ele falava de trutas pintadas e asas de tentilhão. Talvez ele nunca tenha visto um chita ou um leopardo, porque certamente eles estariam num poema que começaria assim: Glória a Deus por todos os seres pintados.